Amigo, eu quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que me concede de ter que me dirigir a vocês. Hoje propus-me a falar sobre os extraterrestres, alienígenas e OVNIs. O que é que isto significa? Será que a Bíblia tem alguma explicação a respeito? Antes de mais nada, vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, te agradecemos por teu amor e quero te pedir que o Senhor nos faça compreender esta lição ou este tema que fala dos extraterrestres, alienígenas e OVNIs. Que seu Espírito nos guie, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, você já ouviu falar sobre os OVNIs? Você já ouviu falar de extraterrestres? O que são? Nos últimos dias, tenho acompanhado notícias em vários canais televisivos, em vários sites das mídias sociais, a falarem sobre aparições de objetos voadores não identificados. Será que são seres que vêm de outros planetas e que estão a invadir o nosso planeta? Será que são criaturas de Deus que vem para visitar o nosso planeta? O que a Bíblia nos diz? Antes, é importante perceberem, amigos, que o Senhor Deus criou outros mundos habitados. O universo é vasto, composto por muitos planetas. Muitos planetas. Alguns deles estudamos na geografia, por mais que aqueles nomes sejam nomes pagãos, não são os nomes verdadeiros daqueles planetas. Quando falamos de Mercúrio, Júpiter, Marte, quando falamos de Saturno, Urano, Plutão, quando falamos de todos esses nomes, não são apenas esses, porque os planetas que Deus criou, nós não conhecemos o certo, o número exato, porque podem ser muitos e maiores que aqueles que nós podemos estar a pensar. A Bíblia tem nos apresentado, por exemplo, a parábola das 100 ovelhas, para podermos comparar aos planetas, não é, que Deus criou. Pode ser mais que isso, podem ser estes, mas a Bíblia não nos apresenta exatamente o número dos planetas criados por Deus. Por exemplo, na parábola das 100 ovelhas, tem sido dito, né, por exemplo, que as 100 ovelhas, as 99 ovelhas que Deus colocou no coral, refere-se aos outros planetas que não caíram. E apenas a única que se perdeu, na qual o pastor, que é Cristo, foi à procura, refere-se ao nosso planeta Terra. Esta história, esta parábola pode ser verídica, porque Deus utiliza isto para poder comparar as coisas. Pode ser provável, porque de todos os planetas que Deus criou, o único que caiu foi o planeta Terra. O único pelo qual o pastor, o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, o nosso Jesus, decidiu vir e morrer por ele, que é o nosso planeta Terra. Existem outros planetas que Deus criou e que são habitados. Quando ler, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 3, diz claramente que pela fé nós acreditamos que os mundos foram criados por Deus e pela sua palavra. O livro de Jó, por exemplo, capítulo 2, no verso 1 e 2, diz que quando os filhos de Deus foram diante de Deus, se apresentaram diante de Deus, quem estava entre eles? Satanás. Satanás estava lá como representante do nosso planeta caído. Porque, lembrem-se, amigos, que o livro de Gênesis capítulo 3, no verso 1 até 5, nos apresenta todo o episódio e o esquema da queda. Satanás incorporou-se na serpente, enganou a mulher caiu no pecado, comeu o fruto que Deus já havia proibido, deu ao seu marido, o homem também caiu no pecado, eles foram sancionados e foram expulsos do jardim. É o que a Bíblia nos ensina que aconteceu. E depois de tudo isso ter acontecido, o que acontece? Nos últimos dias, Satanás tem... Aí, quando isto aconteceu, Satanás ele usurpou, não é? A autoridade, então usurpou a representatividade que Adão tinha no nosso planeta. Ele usurpou e ele passou a ser o nosso representante. Mas louvado seja Deus porque Cristo aceitou morrer na cruz do Calvário para ser o nosso representante. Lembra-se o livro de João capítulo 12, por exemplo, verso 31, diz que o príncipe deste mundo seria expulso. Então, por ocasião da morte de Jesus Cristo, Satanás não teria mais esta ousadia, este privilégio de poder ser o nosso representante. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o nosso representante. Jesus nos salvou do pecado. Jesus tomou de volta aquilo que Adão havia perdido. Pois bem, amigos, então o que seriam estes objetos, estes OVNIs, não é? Quando nós falamos de OVNIs, eu vou ler alguns sites, não é? Adventistas, não é? Eu vou ler este site, Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde aparecem notícias adventistas. O que seriam os OVNIs? De acordo com os conceitos que lá são apresentados. De acordo com os conceitos lá apresentados, OVNIs
significam objetos voadores não identificados. Não é a única expressão que se utiliza para se referir a isso. Pode-se utilizar, ou também tem sido utilizada a expressão UAP, que significa, ou então a expressão que se utiliza para poder significar fenômenos aéreos não identificados. Muito além desta expressão, utiliza-se também a expressão UAV, que significa veículos aéreos não tripulados. Além de UAV, tem outra expressão que é UASI, para se referir ao sistema aéreo não tripulado. Então, os OVNIs, não é? Que também pode-se utilizar a expressão UFO, UFO, eu acho que vocês já ouviram falar, não é? Da expressão UFO. Tem tudo a ver. UFO é a expressão que se utiliza em inglês para se referir aos OVNIs. Então, ufologia, o que significa? Significa um conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em UFOs e também de fenômenos relacionados com esses eventos, geralmente agregando um espectro diverso de ideias que incluem desde o contato com seres extraterrestres e abduções, uma forma de sequestro por parte de naves alienígenas, e se estendem até ideias que englobam conceitos esotéricos e espiritualistas para explicar estes fenômenos e as suas causas. A própria etimologia da palavra ufologia, que significa em inglês, não é? Esta expressão foi cunhada por Edward J. Ruppelt, que é derivada da junção do acrônimo UFO, do inglês, que significa Identified Flying Object, e o sufixo logia, que significa, ou que vem do grego, que significa conhecimento ou ciência. Então, a Bíblia apresenta algumas referências a respeito dos OVNIs. Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta. O livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 7 e 9, ou então a 9, nos diz que houve guerra no céu entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Satanás, que é apresentado como o dragão lá. Houve guerra. Só que o que acontece? O dragão não prevaleceu. Ele não resistiu. Ele foi expulso para o universo. Tendo sido expulso para o universo, ele tentou os outros planetas habitados, ele não conseguiu. O único que ele conseguiu enganar e deixar cair foi o nosso planeta, que é o planeta Terra. Tendo isto acontecido, nós nos encontramos na condição de pecaminosidade. E ao ele fazer isto, no princípio, ele introduziu duas doutrinas, lá no princípio. A primeira das quais, a principal, é a doutrina da imortalidade da alma, que ele pretende perpetuar até os dias que hoje vivemos, não é? Então, neste conflito, só envolve esses dois grupos. Cristo e seus anjos e Satanás e os seus anjos estão envolvidos neste grande conflito. E Lúcifer não prevaleceu e ele foi expulso de lá. Então, todo este cenário que eu acabei de explicar aqui, e quando se fala desses objetos voadores não identificados, há apenas algumas possibilidades. Provavelmente haja algum lugar onde criam essas coisas para poder fazer parecer que são seres, criaturas que vêm de outros planetas, porque para o vosso conhecimento, amigos, desde que o homem caiu no pecado, nenhum ser, nenhuma criatura de outro planeta é permitido vir ao nosso planeta para poder interagir com o homem. Não existe isso. Os únicos extraterrestres que têm contato com o homem existem dois grupos. Primeiro, de anjos de Deus e os seus anjos, e o outro grupo é de Satanás e os seus anjos, que fazem este trabalho. E existem várias formas que eles utilizam para poder enganar o homem. Os anjos, por exemplo, de Deus, podemos dizer que são extraterrestres porque não são desta terra. Eles vêm do céu e eles ficam conosco, nos orientam e tudo mais. Os anjos de Satanás, Satanás também, ele não é desta terra. Ele foi expulso do céu. Então também está fazendo o seu trabalho para enganar o homem. E ele tem o poder de fazer essas aparições para poder enganar homens e mulheres. Então, podemos notar nas páginas sagradas que grande parte das manifestações satânicas são confusas, não é? Mesmo indefinidas, e geralmente levam pessoas a entendimentos enganosos. Existe um elemento despertador da curiosidade para um mistério e que interfere nas emoções, mais do que uma busca racional por uma resposta propriamente concreta. Então, Satanás tem a capacidade de fazer isto através dos seus anjos. Eu vou ler uma porção que o teólogo adventista chamado Albert Tim, é um pastor adventista, ele faz uma análise
e classifica esse tipo de manifestações como encarnações demoníacas. Não só, ele classifica essas aparições como sendo de pessoas já mortas, mas quando se diz como sendo de pessoas já mortas, estou a dizer o quê? Satanás, ele tem a capacidade de personificar essas pessoas mortas. Não que as pessoas mortas voltem a aparecer para vigiar as pessoas. Lembra-se do livro de 2 de Samuel, capítulo 22, 1 de Samuel, capítulo 22, quando se fala dessas, da consulta que Saul fez àquela pitonisa. Então, Satanás tem a capacidade de fazer isto. Não só, muito além disto, 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 14, também explica isso, que Satanás tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Não é difícil para ele transformar-se num objeto voador não identificado e fazer desaparições, fazer acreditar nas pessoas que são pessoas, então são pessoas que vêm de outros planetas. Eu não acredito que isto aqui tenha sido Deus a criar. Uma coisa tão feia como esta aqui. Não foi Deus que criou. Não acredito que tenha sido Deus que criou uma coisa tão feia como esta. Hoje em dia tem havido homens e mulheres que dizem que tiraram fotografias, avistaram esses alienígenas, estes extraterrestres, até tiraram foto com eles. Eu não concordo muito com isto. Pode sim ter avistado com isso, mas são demônios que fazem esse trabalho para fazerem acreditar nas pessoas que são seres, criaturas que vêm de outro planeta. Então, se formos olhar para os textos bíblicos aqui, o livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 1, o livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, quando fala da queda de Lúcifer, podem perceber que estas ideias que têm sido apresentadas por homens e mulheres são ideias que são falsas. Falar de OVNIs não são criaturas que vêm de outros planetas. Os extraterrestres, né? Não são criaturas que vêm de outros planetas, quer dizer, aqueles que Deus criou, que vivem em outros planetas, que vêm nos visitar. Não tem nada a ver com isto. Satanás tem a capacidade de fazer essas aparições e fazer crer nos homens e mulheres que são criaturas que vêm de outros planetas. Isso é reforçado na Bíblia, por exemplo, com o ensino de que não há uma alma ou espírito, neste caso fantasmas, não é? Imortais, que saem do corpo de uma pessoa. Por outras palavras, estou a dizer assim, a Bíblia nos ajuda a compreender que quando uma pessoa morre, a pessoa descansa, está no sono profundo. Mas Satanás quer devolver esta doutrina, estas ideias, para fazer crer nos homens que as pessoas que morreram, elas podem voltar a reviver. Não só, essas aparições são criaturas que estão a vir de outros planetas. Lembrem-se, amigos, que Satanás, muito antes da vinda de Jesus Cristo, vai personificar o próprio Cristo. Mas antes de fazer este trabalho, ele vai promover essas ideologia, vai promover essas aparições, essas coisas todas, para ensaiar as pessoas, para mantê-las preparadas, para que quando ele aparecer ali nos ares, aparecer, porque ele será visto na televisão. Quando ele começar a fazer isto, as pessoas acreditem com facilidade e não neguem. Então, juntando essas informações, temos a indicação bíblica de que haveria grandes sinais e prodígios, como diz o livro de Mateus, capítulo 24, no verso 24, Marcos 13, capítulo 13, no verso 22. Nos últimos dias, por parte dos anjos rebeldes, neste caso os anjos caídos, haverá muitos sinais e prodígios para atrair as pessoas para essas experiências ocultas. Tais experiências estariam conectadas com a crença derivada dos conceitos bíblicos como a imortalidade da alma e o contato direto com seres de fora da terra, de fora desta terra, que são extraterrestres, que não são anjos de Deus, são demônios que fazem esse trabalho. E é possível perceber, por exemplo, amigos, a implicação clara e direta que isto pode trazer. Por exemplo, se formos a ver do ponto de vista bíblico, se essas manifestações de anjos caídos, se algum desses eventos, por exemplo, essas manifestações que anjos caídos fazem com OVNIs, forem realmente sobrenaturais, eles não passam de manifestações de anjos caídos. Esses OVNIs, se forem manifestações sobrenaturais, são anjos caídos. Porque Deus não faz coisas que confundam o homem. Então, descartando de forma clara aquilo que a Bíblia nos ensina, de que o homem quando morre está a descansar. Então, os casos da má interpretação de eventos com satélites, balões de pesquisas e espionagem, tecnologia militar secreta, fraudes de imagens e similares, este também pode ser um caso. Por um lado, são manifestações diabólicas, por outro lado, podem ser esses
essa má interpretação de objetos, ou então de balões, de satélites que já existem lá no espaço. Mas a maior hipótese, olhando pela velocidade que aquilo leva, para as possibilidades que nos sugerem que aquilo sejam demônios, não há dúvidas de que Satanás tem estado a fazer esse grande trabalho para enganar homens e mulheres. E atenção, não é coincidência que nas linhas da ufologia, que se aprofunda nas origens e motivações dessas aparições, há uma presença muito forte de conceitos provindos de uma compreensão esotérica e espiritualista, até mesmo gnóstica, do mundo. Por quê? O gnosticismo é a cosmovisão relacionada com a existência de espíritos imateriais ou seres extraterrestres que não ensinam a mensagem bíblica. Mas da mesma forma, o que esses fazem? Da mesma forma, estão envolvidos em salvar a presente civilização humana da destruição. Então, há outros textos bíblicos, por exemplo, que corroboram com essa capacidade por parte de anjos rebeldes, quando é dito que são capazes de realizar, por exemplo, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas capítulo 21, verso 11. De se transformar em anjos de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E de fazer descer fogo do céu a terra diante dos homens, Apocalipse 13, no verso 13. Esses sinais de maravilhas, amigos, tinham por objetivo enganar, se possível, os próprios eleitos, como diz o livro de Mateus capítulo 24, no verso 24, Marcos capítulo 13, no verso 22. O livro de João, por exemplo, capítulo 8, no verso 44, nos diz claramente que Satanás é o pai da mentira. Ele faz isso para poder enganar as pessoas. Ele, quando mente, profere do que é próprio. Ele é o inventor das mentiras. Estão a perceber, amigos? Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 2, no verso 9 a 10, diz claramente que muito antes da vinda de Cristo, Satanás vai fazer esse trabalho. Tem que ser revelado o filho da perdição, o iníquo. Vou ler aqui o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 4, só para vocês poderem perceber o que a Bíblia nos está a dizer, o que Satanás vai fazer. No verso 10, diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus vai permitir que isto aconteça. E o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: diz, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o detém, que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Satanás tem feito todo esse trabalho para enganar homens e mulheres. Então, de acordo com a Bíblia, conseguimos compreender que essa questão de OVNIs, essa questão de extraterrestres, são aparições que, por um lado, pode ser uma confusão da parte das pessoas de ter dificuldades de interpretar esses balões satélites que se encontram lá expostos. Mas a possibilidade maior que nos faz crer que pode ser mesmo demônios a fazer esse trabalho é que essas aparições são muito estranhas. E nós acreditamos, de certa forma, que podem ser demônios que estão a fazer esse trabalho. Porque Satanás sempre faz coisas confusas. E sabemos que ele está a fazer esse trabalho para preparar os incautos, para preparar as pessoas, para que quando ele for aparecer, porque antes de Jesus voltar, ele quer de personificar a Cristo. Aquilo vai parecer algo simples, normal, natural. É normal, porque as pessoas já terão se acostumado. Ele tem promovido isto por meio de filmes, por meio de novelas, não é? Por meio de muitas coisas, para fazer com que as pessoas acreditem nas suas mentiras. Então nós somos convidados a estarmos de olho nas Escrituras, a enraizarmos a nossa fé na Bíblia. Porque eles podem estar a fazer isto com alguns interesses. Quais são esses interesses? E quais são esses valores que eles querem exaltar? Às vezes pode ser por interesse comercial. Não é um interesse comercial, porque o entretenimento pode cobrir e se sobrepor em valores. Porque este mistério, por exemplo, como eles dizem, é algo que agita as pessoas emocionalmente e faz investir até grandes quantias de dinheiro. A partir do entretenimento, por exemplo, filmes, novelas, eles vão promovendo isto. E grandes somas de dinheiro são dispendiadas. Às vezes,
para distrair as pessoas com finalidades políticas, desviando o foco de problemas de grande escala na sociedade. Também uma terceira hipótese, provavelmente pode ser uma mensagem da parte deles, não é? Uma mensagem espiritual conflitante com a Bíblia, em que constantemente se trate uma ideia de que os extraterrestres que no futuro virão intervir na história humana, que atualmente estão a aparecer, como dizem alguns, querem nos destruir, quando no relato da Bíblia eles são apresentados como Deus Pai, Jesus Cristo e os seus anjos. Não só o Espírito Santo também está nesta senda, vindo para salvar a humanidade arrependida de um mundo de pecado. Lembram-se na primeira intervenção que eu fiz? Deus e os seus anjos são os extraterrestres que nós conhecemos, que virão para salvar a humanidade. Mas eles trazem essas teorias para poder confundir a mente das pessoas, a despeito daquilo que é certo. Então, a despeito do bombardeamento de informações com essa temática, que muitas vezes recebem os cristãos, os cristãos precisam de manter o foco na mensagem e missão deixada por Cristo. Nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Temos que ir advertir ao mundo da sua iminente e terrível destruição. O livro de 1 de Pedro, capítulo 4, no verso 7, nos diz que nós precisamos de nos manter sóbrios. Precisamos de estar atentos porque o tempo já está próximo. Precisamos de vigiar em oração. Precisamos de ler a palavra de Deus, manter a nossa fé na Bíblia. Temos que nos voltar apenas para pregarmos a mensagem que Cristo nos deixou para pregar. Ele decide pregar o Evangelho a todo mundo. Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 24, no verso 14, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações. Então Cristo nos orienta para que nós possamos ir pregar a mensagem dos 3 anjos. Satanás está a fazer isso para distrair a atenção das pessoas. Ele quer facilitar a sua aparição e não está distante para isto acontecer. Todos aqueles que não se encontram ou não se encontrarem preparados serão enganados e cairão neste pecado. Vamos pregar as 3 mensagens. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 14. A primeira mensagem está no livro de Apocalipse capítulo 14, no verso 6 a 7. Diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, de acordo com o livro de Marcos capítulo 1, no verso 15, diz que são as boas novas de Cristo. E trazia o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. O Evangelho eterno. O primeiro anjo anuncia o início do juízo e nos aconselha a adorarmos aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E em quantos dias ele se criou? Em 6 dias. Quando que descansou? No 7º dia. Nos ajuda, nos puxa a nossa mente a voltarmos a adorar a Deus no sábado, como a Bíblia nos ensina. A segunda mensagem é um apelo, não é? É um apelo ligado à queda de Babilônia. E caiu a grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da era da sua fornicação. Babilônia refere-se à confusão doutrinária, promovida numa primeira instância pelo romanismo, catolicismo romano, porque todas as religiões que hoje existem, na sua maioria, aquelas que não têm um princípio bíblico, elas têm origem ao catolicismo, à Igreja Católica Romana. O livro de Apocalipse capítulo 17 explica isso, que esta igreja tem as suas filhas. Quais são essas filhas? Que são todas aquelas igrejas que permaneceram com o seu símbolo, o domingo. Nós somos chamados a atenção a apelar ao mundo a respeito desta queda da Babilônia. As pessoas precisam de despertar a respeito disso justamente neste momento. Precisam de ser advertidas sobre isto. E temos que levar esta mensagem ao mundo. A terceira mensagem é um apelo porque as pessoas não tenham a marca da besta. Marca da besta. Muitas vezes as pessoas têm sido tomadas a pensar que marca da besta é o chip. Às vezes é um código de barra. Não é verdade. Satanás, a semelhança do que ele está a fazer com as informações sobre extraterrestres para desviar a atenção das pessoas, é a mesma coisa que ele vai fazendo com a marca da besta. Ele diz que é o chip para desviar as pessoas, para desviar a atenção das pessoas daquilo que verdadeiramente se trata de marca da besta, para seguirem coisas que não têm nada a ver. Porque se fosse chip, todos nós já temos marca da besta. Porque qualquer um que tem um computador, que tem um rádio, que tem um telefone, que tem um cartão de memória, que tem um cartão de linha, que tem um cartão de banco, já tem chip.
Mas isso não constitui a verdade. Alguém pode dizer, não, colocado sob a pele. Existem pessoas que já têm isto. Mas isto é mentira do diabo. Marca da besta não é chip, não é código de barras. Marca da besta é uma marca contrária à marca de Deus. A marca de Deus, quando você ler o livro de Ezequiel, capítulo 20, eu vou ler aqui. Vou ler aqui o livro de Ezequiel. Primeiro começo com o livro de Isaías. Isaías, capítulo 8, no verso 16. Isaías, capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz o seguinte: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. A lei é composta por 10 mandamentos, como aparece aí na tela. Liga o testemunho e sela a lei. O livro de Ezequiel, capítulo 20, nos diz, Ezequiel, capítulo 20, verso 20, diz claramente qual é este sinal de Deus. Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e verso 20, é assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. De acordo com a Bíblia, conseguimos compreender que o sábado é o sinal de Deus, é o selo que ele estabeleceu para poder identificar os seus filhos. Então, o dia contrário ao sábado, que se constitui como tradição humana, como diz o livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 17 para frente, a Bíblia nos diz, a partir do verso 7 para frente, a Bíblia nos diz claramente que vós erais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras, seguindo as doutrinas, tradições de homens. O domingo foi um homem que colocou, e não foi Deus que colocou como princípio. E a Igreja Católica reconhece em seus escritos que foi ela que fez esta mudança de sábado para domingo. E a Bíblia nos apelou sobre esta mudança em Daniel capítulo 7, no verso 25. Que o inimigo de Deus intentaria em mudar a lei e os tempos. A lei é o conjunto dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos encontramos o sábado como um quarto. E quando consultar a qualquer cristão, ao de perceber que cada cristão vai dizendo alguma coisa. Guarda toda a lei, mas o sábado já foi abolido. Não faz sentido. Se a Bíblia diz que adulterar é pecado, por que não guardar o sábado não é pecado? O meu conselho, queridos irmãos, queridos amigos, é: busquemos a Deus. As informações sobre os extraterrestres, os únicos extraterrestres que a Bíblia nos menciona, e posso aqui dizer para vocês, refere-se a Deus, os seus anjos, que vêm para salvar a terra. Satanás e os seus anjos também são extraterrestres, porque não são deste mundo. Mas eles vêm trazendo essas informações para enganar os homens, pensar que são criaturas que estão a vir de outro mundo, criaturas que Deus criou, que vêm de outro mundo para poder salvar a nossa raça caída. Mas Satanás tem feito isto para poder enganar a homens e mulheres. Queridos amigos, confiram no link na descrição os links de outros materiais que vos podem ajudar a compreender ainda este assunto. Desejo que Deus vos possa abençoar e cuide de cada um de vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por esta lição, e quero te pedir que o Senhor possa abençoar a cada um dos meus irmãos que lá se encontram do outro lado, e que esta mensagem possa ser útil para eles e para os outros. Guarde-nos para todos sempre em Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos. Nos avistamos numa próxima ocasião.